Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. E hoje eu tenho uma pergunta pra te fazer. Tá sentindo aquela dorzinha no joelho enquanto faz atividade física? Talvez isso tenha um nome, joelho do corredor. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no Caras Bem-Estar de hoje. A gente está recebendo o Dr. Marcos Cortellazzo, que é ortopedista, também especialista em joelho. Então, doutor Marcos, muito obrigada por você estar aqui. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos sim, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É um assunto que é muito apresentado nas pessoas, mas pouco falado, né? Então, obrigada por estar aqui para falar isso com a gente. Obrigado, oportunidade da gente dividir um pouquinho as experiências, os conhecimentos. O que a gente costuma ouvir falar como o joelho do corredor, ele se refere basicamente a um problema em específico, né? Que é uma espécie de uma tendinite, vamos dizer assim, tá? Explica mais pra gente então um pouquinho, tecnicamente. Tecnicamente, a gente tem na coxa uma estrutura na parte lateral da nossa coxa, que é uma face, é uma faixa de tecido, tá? Que ela serve para estabilizar o joelho e para dar contenção aos músculos, tá? Essa face, ela vai do quadril até a parte lateral do joelho, lá embaixo. Ela pega toda a coxa das pessoas, né? E as pessoas que correm, elas podem desenvolver uma espécie de atrito entre essa faixa de tecido e a lateral do joelho, tá? Isso a gente chama de síndrome da fricção ou síndrome da fricção do trato iliotibial, um nome enorme, né? Então, por isso que eu falo, simplificando, ela lembra na sua essência como se fosse uma tendinite. Perfeito. Queria entender um pouquinho sobre os sintomas, então, porque muitas pessoas têm corrido, têm feito atividades físicas e muita gente sente aquela dorzinha no joelho e negligencia, né? Fala, não, tá tudo bem, é só uma dorzinha, fiz muito exercício. De que forma a gente pode analisar de fato que é um problema, mas que é a doença, né? Que é a síndrome. Acho que isso é super importante, né? Porque a gente fala, né? As corridas aumentaram muito, é um esporte bastante democrático, né? Os grupos de corrida aumentaram exponencialmente nos últimos anos. Então, muita gente começa a ter dor no joelho. E a gente precisa separar uma coisa da outra, né? Os sintomas dessa doença em específico, da síndrome do trato iliotibial, em geral, são dor e limitação de movimento progressiva. O que é isso? O indivíduo está lá correndo, né? E ele começa a sentir uma dor em queimação. E essa dor, ela costuma ir aparecendo cada vez mais precoce na corrida. Por exemplo, está acostumado a correr 20 quilômetros, né? Ele começa a ter com uns 20. Depois ele começa a perceber que, se não tratar, obviamente, né? Ele vai começar com 15, com 10, 5 quilômetros, ele já começa a ter dor, né? E basicamente é uma dor na lateral, uma dor em queimação que pode irradiar para a perna e para a coxa. Então a gente ficar de olho aí nesses esse é um dos sintomas. Mas a gente está falando do joelho do corredor, porém tem outras questões num joelho de um corredor. Perfeito. Me conta um pouquinho mais sobre essas questões de lesões, o que pode causar se você corre muito, se você faz exercício de uma forma errada. Quais são essas lesões? Algumas lesões que a gente cita aí no joelho de um corredor, né, basicamente são aí as tendinites da parte anterior do joelho, muito comum se falar em tendinite patelar, tá? Uma outra questão é a sobrecarga da patela, aquele ossinho que a gente tem na frente do joelho, que muita gente costuma falar que tem condromalácia, que tem problema na cartilagem, então pode aparecer isso também. A gente pode ter uma lesão meniscal, né, pelo impacto de repetição, e uma outra que assim, é bastante comum em corredores de longa distância, que são as fraturas por estresse. Isso é muito importante quem pratica maratona. Hoje em dia está na moda também já o pessoal fazer triatlo, então o pessoal se empolga, tem as ultramaratonas, então isso já é uma patologia que pode aparecer quando você já tem uma demanda muito maior no joelho. A gente pode ver isso muito em atletas de alta performance, exatamente. Jogador de futebol, o pessoal que fica ali treinando mesmo para uma Olimpíada ou algo assim. Eu costumo dizer que assim, os dois extremos, né? Aquele atleta recreacional, que faz muito pontualmente, né? E o de alta performance. São ali que a gente tem que ter um cuidado sempre muito grande, né? Porque um, às vezes, não tem muito preparo e o outro leva o corpo ao limite. Perfeito. Inclusive, eu queria até saber um pouquinho o que causa essa síndrome, agora voltando, né, no joelho do corredor. É uma forma errada de fazer o exercício, de correr?
Como que funciona? A causa mais frequente é um aumento de volume de exercício muito rápido, né? Uma progressão muito rápida. O indivíduo está acostumado, eu estou gostando de correr, eu estou correndo 5 km, agora comecei a correr 10, agora estou correndo 20, ou um volume muito grande no seguinte sentido: a pessoa começa a correr todo dia, né? Então, estou curtindo correr, me dá um astral legal, estou perdendo peso e tal, e aí começa a correr todo dia, né? Não dá intervalo. Então, volume de treino é uma das questões, biomecânica também, às vezes uma questão de pisada, de formato do joelho, se o joelho está com uma mecânica errada na corrida. Isso são as causas mais frequentes do problema. E diagnóstico, como que é feito? Então, o diagnóstico em geral é um diagnóstico clínico e que pode estar embasado ou ser, vamos dizer, melhor explorado através de exames de imagem. Então, em geral, pela história do paciente, aquilo que eu te falei, a gente costuma brincar que é uma dor que tem hora marcada, né? Começa a correr, correu 10, aparece a dor. De repente ele vê que está correndo 5, aparece a dor, e meio que naquela quilometragem. Então, o tipo de dor, né, a forma de radiação, o exame clínico, tem que ir a um médico para fazer esse diagnóstico. Um ortopedista? Exatamente, de preferência um especialista em joelho, e a gente se associa de exames de imagem, em geral, algum exame de ressonância magnética, para fazer muitas vezes o diagnóstico diferencial, porque esse tipo de dor ele pode se assemelhar a outras patologias. Exatamente, inclusive era até uma dúvida minha, porque às vezes a gente sente uma dorzinha no joelho, você fala, ai, tudo bem, é algo que aconteceu durante o dia, enfim. Dá para você ter uma noção mesmo de diferenciar ou ir ao médico, obviamente, e ter o diagnóstico certeiro é o ideal? Eu acho que é aquela questão, quando ir ao médico? Exato, né? essa é a pergunta. A gente estava brincando, né? Muita gente, começou a doer, eu faço um gelinho. Né? Falar que é bom fazer o gelo é bom, mas tem um limite. O meu amigo indicou um anti-inflamatório que foi ótimo para ele, aí você vai lá e toma o remédio, né? Então, assim, quando que a gente acende um pontinho de interrogação ali, né? Quando a gente tem uma dor que ou interrompe o nosso exercício, então você está ali correndo, fazendo sua atividade, seja um ciclismo, ou que seja uma musculação, e aquilo começa a te limitar. Você está fazendo e você não consegue porque está doendo. Então é uma dor que já te chama atenção. Outro tipo de dor é aquela dor que não passa sozinha também. Então, por exemplo, você vai fazer um treino tal, a gente brinca até que todo treino bom, ele tem uma dorzinha gostosa, vamos dizer assim, né? Porque foi produtivo. Se não doeu é porque não fez direito, eles falam, na verdade. Exato. Então, aí você terminou o treino, às vezes fica dolorido, fica aquela sensação pessoal, tô cansado. Então, ok, isso vai passar mais tarde ou vai passar no dia seguinte. Você acordou, no outro dia tá doendo, de repente tá mancando, tá tendo limitação para andar, já te chama um pouco a atenção. 2 dias com dor, 3, pode se preocupar, porque aí não foi aquela dor do exercício em si, mas alguma coisa deve estar errado ali. Se entendeu? Não tratado, porque a gente negligencia, né? Muitas vezes dores, assim, e confunde também com outras questões, outros problemas. Se não tratado, o que pode acarretar, assim? Então, a síndrome da fricção, o joelho do corredor, que é basicamente aí o nosso foco, ela vai te limitando e você vai parar de correr, porque vai ter uma hora que você vai tendo dor, e você não consegue correr mais. Então, às vezes você aquece, começa a correr, aí vai ter que encurtar o quanto você está correndo, a distância, o volume de corrida. Às vezes você já não consegue mais, ou após o treino você fica muito desconfortável, começa a mancar. Isso e na fratura por estresse são situações muito semelhantes. Né? O paciente ele vai sentindo que a dor vai piorando, vai intensificando com a atividade. Então tem que ficar de olho até para isso não piorar, porque talvez você tenha que fazer uma cirurgia ou então parar realmente todos os exercícios. E aí às vezes a consequência vai ser muito pior, porque você não procurou o médico, não foi atrás, você vai interromper aquilo, ficar num tratamento mais extenso e vai ficar muito mais tempo longe da sua atividade, né? A gente fala sobre joelho do corredor, né? Mas a gente não pode limitar isso apenas para uma pessoa que corre. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho sobre os outros exercícios também que podem causar essa síndrome musculação, basicamente, ciclismo. Atividades de repetição com alta frequência. Então, o ciclismo é muito comum da gente ver. Alguns jogadores de futebol, pessoal que joga futebol. Em outras atividades, como tênis, musculação, já é menos frequente. Mas, eventualmente, pode acontecer num volume muito intenso. O mais comum mesmo é a corrida
diria que em segundo lugar é o ciclismo. Inclusive, gente, no backstage eu tava falando aqui que eu tava fazendo a pauta e comecei a sentir dor no joelho, né, doutor? Eu falei, ontem fui fazer um afundo, comecei a sentir dor, falei, talvez eu esteja com o joelho do corredor. Mas eu queria entender também essa questão da musculação, né? Musculação é uma coisa que também tá muito em alta hoje. Bastante. E muita gente vem se exercitando, pegando muitos pesos, fazendo muitos exercícios focados com perna, para crescer perna, enfim. Queria entender qual que é o limite, então, até mesmo na musculação, pra gente não ter esse problema de sobrecarregar mesmo o joelho e ter essa questão. Perfeito. Acho que duas coisas são muito importantes. Primeiro, a biomecânica do movimento, né? Fazer o movimento de forma correta, tá? Em geral, a gente recomenda que você tenha um profissional supervisionando sua atividade. Então, a biomecânica é um fator muito importante. De repente, você vai lá fazer seu afundo, seu agachamento. Precisa ver se você está agachando direito, se você está fazendo o afundo da forma correta, posicionamento do joelho, né? Para você não sobrecarregar a estrutura. Um outro fator é o volume de treino e o tempo de recuperação, né? Então, muitas vezes, a pessoa sobrecarrega, né? Quer dizer, ela treina o mesmo grupo muscular, sem dias de intervalo, ou ela corre sem intervalo, né? Se empolgou, aquilo que eu te falei, começou a correr ali, tá gostando, tá curtindo, vou correr todo dia, não pode. Então, você tem que ter uma alternância entre os treinos, você tem que ter um tempo de descanso. Você pode até fazer o descanso praticando outra coisa, né? Então, de repente, um dia você está fazendo sua musculação, no outro dia você vai correr, né? Para corrida em específico, a gente pede, em geral, 1 ou 2 dias de intervalo. Mesmo os corredores de alta performance, eles têm que respeitar isso. Eles têm uma estratificação de treino. Vai ter um treino mais intermediário, um treino mais curto e o treino que eles chamam de longão, né? E tem que ter intervalo entre os treinos. Eu acho que essa é a grande estratégia. Mas, por exemplo, agora é uma dúvida que nem está na pauta, agora é minha, surgiu. Sim, com certeza. Tem um treino, eu tenho cardio, e o cardio é fazer esteira. E cardio tá todos os dias para eu fazer. Eu devo fazer, então, esse cardio de correr todos os dias? Não. Ou eu tenho que intercalar isso também? Você tem que intercalar. Porque às vezes a gente pode mudar o estímulo, né? De repente hoje você corre, amanhã você pedala, você vai estar fazendo cardio. Você pode correr, pedalar, nadar, fazer um transporte, né? Eu gosto de 2. Então, de repente você intercala a tua corrida com um treino de bike. Entendi. Entendeu? Então, o ideal é sempre intercalar. Porque se você dá o mesmo tipo de estímulo de formas repetidas, você vai sobrecarregar alguma estrutura e vai ter algum problema. Isso é muito raro de não acontecer. É comum acontecer. Né? Tem gente que faz assim, treino de perna um dia, treino de braço outro, vai intercalando, né? Mas tem uma galera que é muito desesperada para crescer rápido. Exato. Não, mas então eu vou fazer perna todos os dias e esse não é o correto. Não, vai dar errado, né? Não vai dar certo isso aí. Tem que fazer você tem que respeitar, a estrutura tem que ter um repouso. Até o tênis, né? Se você correr todo dia ou todos os treinos com o mesmo tênis, a borracha, ela vai, né, a sola do calçado, ela vai desgastar e ela vai ficar cansada. Então a gente recomenda você alternar os calçados, tem um calçado para correr um dia, outro para outro dia. Isso é um outro ponto muito importante, o calçado adequado, a vestimenta adequada para a prática do esporte. Perfeito. Inclusive, eu ia perguntar então sobre como evitar. Acho que você já respondeu. Não, tem mais coisa, podemos explorar mais. Me fala então, como que a gente evita ter essa síndrome, a primeira estratégia que a gente já falou, tem um treino com dias de intervalo, né, para descanso, né? Segunda coisa, calçado adequado, tá? A gente tem tênis próprios para praticar corrida, você vê gente se empolgando, correndo com tênis de sola plana, sem um amortecimento, né? Eu acho que assim, é um esporte democrático, mas você tem tênis adequados, calçados adequados para a prática dele, e tem que ir atrás disso, tá? Outra coisa, vai correr, precisa se preparar para correr, eu falo para os pacientes, precisa se preparar para correr, não correr para se preparar, né? Tem muita gente, eu quero emagrecer, vou correr, ok, mas assim, você tem que ter um condicionamento, então aí entra uma musculação, um fortalecimento específico, principalmente se você tem uma proposta de evoluir naquilo. Então, tô gostando de correr, estava fazendo um cardio, agora já virou um treino para meia maratona, agora virou um treino para maratona ou para um triatlo, aí você tem que estar se preparando para aquilo. Para o seu joelho ou qualquer parte do seu corpo receber. Fazer uma musculação que vai te dar uma proteção, vai dissipar energia ao redor das articulações, vai melhorar a sua estabilidade, isso é muito importante. E como está funcionando o tratamento hoje em dia para essa síndrome? Então, depende muito de que momento você pega, né? Às vezes num quadro mais inicial, você vai diminuir o volume de corrida,
né? E estratificar o treino, porque às vezes o erro tá aí. E às vezes tá bem no começo, então você consegue. Tem pacientes que já te procuram com uma coisa mais avançada, já tá com muita dor, tá com limitação, corria 20, tá correndo 5, tá sofrendo ali. Então você muitas vezes tem que reduzir ao máximo ou parar aquela atividade, entrar num programa de reabilitação com fisioterapia, medicação, né? Praticamente para esse tipo de síndrome é raríssimo a gente ter alguma coisa cirúrgica, né? Tá. Tem algumas questões muito raras, que tem hipertrofia óssea que vai indicar, mas isso é a raridade. A grande maioria das vezes é repensar o treino, que é muito importante, dar uma reduzida, a gente brinca, a gente tenta consertar sem deixar parar o carro, né? Então a gente deixa treinando num volume menor e vai melhorando, vai aprimorando esse tratamento até a pessoa sentir que a dor desapareceu e a gente vê que tá bem. Esses tratamentos são da síndrome, né, do joelho do corredor, mas a gente falou sobre outras doenças aqui do joelho de um corredor. Quais são os tratamentos também? Quando a gente pode ir para cirurgia? Como que funciona o pós? Em que momento a pessoa tem que parar de fazer as atividades? Perfeito. Eu citei mais algumas, né? Então, nas tendinites patelares agudas, a gente aplica basicamente esse mesmo tratamento, redução do treino, uma readequação. Algumas tendinites crônicas, elas já têm uma lesão parcial do tendão e pode ser necessária uma intervenção cirúrgica. As lesões da cartilagem articular vão variar muito, algumas que são por sobrecarga seguem esses mesmos preceitos da gente diminuir volume de treino, fazer uma reabilitação, uma fisioterapia. Algumas lesões elas são cirúrgicas, tá? A fratura por estresse, que eu acho que é uma coisa que tem que saber, tem que ter muita noção, principalmente o pessoal que corre longa distância, o tratamento é parada. Né, você tem que parar por um período para diminuir o impacto sobre a articulação, aí o paciente vai se recuperando, então em média ele vai ficar longe do treino um pouco mais de tempo. E é possível voltar completamente curado? Eu diria que praticamente quase tudo a gente tem uma boa solução. O que é muito importante é procurar de forma precoce, é o diagnóstico precoce. Sim, que muitas das vezes isso, que não acontece. Tem um amigo que dá o remedinho, o gelo, tem medo de procurar o médico que acha que vai tirar da atividade. Pelo contrário, eu falo, a gente é um parceiro. Quanto antes você vier, mais rápido eu posso te tratar e mais rápido você retorna para sua atividade. Recebe muito paciente que bastante. Corrida depois realmente... de tarde, assim, deixei passar e agora já é tardio, não consigo mais. Isso aí a gente recebe bastante. O pessoal que corre, aquilo traz uma endorfina, um bem-estar, então tem muito medo de parar. Né? Eu acho que também está tendo uma mudança de cultura. Antes a gente via muita dificuldade dos personagens encaminharem paciente, ou os alunos deles, né? Hoje não. O pessoal está começando a entender que tem que ir lá. Olha, a gente vai descobrir, vai diagnosticar, vai tratar e vai te colocar em atividade de novo. Então, o objetivo de um médico, de um cirurgião de joelho, de um médico do esporte é devolver o paciente à condição normal, o mais rápido possível. Então, quanto mais rápido você me procurar, mais rápido a gente vai poder te tratar e mais precoce vai ser o seu diagnóstico. Não fiquem com medo de médico, viu, gente? Não, a gente tá ali pra curar. Exatamente. Né? Acho que aquele conceito antigo do médico falar, vai parar de fazer atividade, não para que faz. Não existe isso, não cabe mais no mundo atual, né? Então a gente tá aqui justamente para devolver você para o esporte que você quer fazer. E é possível realmente você voltar ali com 100%, Quanto mais cedo, é aquilo que eu te falei no começo, vamos ver que tipo de dor. É uma dorzinha pontual que você viu que passou, você não vai dar valor mesmo, porque mas é uma coisa que está limitando, alguma coisa está errado ali. No mínimo, você fazer um diagnóstico, muitas vezes, às vezes até de um erro seu de treino, de biomecânica, que não vai deixar essa dor ficar voltando, entendeu? Pra gente deixar esse programa ainda mais completinho, queria que você fizesse um checklist, então, do que é o ideal pro corredor, assim, em relação ao joelho. Tá, tem perfeito. Um checkzinho assim, uma listinha do que as pessoas podem fazer para correr de uma forma correta. Perfeito. Acho que a primeira coisa é calçado adequado, né? Então, aquilo que a gente falou, que é partindo do básico, né? Então, você tem um calçado adequado para a corrida, porque parece incrível, mas você vê gente, às vezes você olha até em provas de corrida, parece absurdo, mas eu já vi gente correndo ali com Vans, né? A moçada, então assim não dá, né? Nenhum impacto ali, né? Não é para aquilo, né? Então, o calçado adequado, estratégia de treino, lembrar dos dias de intervalo entre os treinos, muito importante. Um bom condicionamento físico, né? Então tem que colocar uma musculação, trabalhar alongamento, todo mundo muito preocupado em fortalecer. A contrapartida disso é alongamento, tem que alongar, né? Sempre
vai ser um benefício. Tanto antes quanto depois do exercício. Principalmente depois, sabe? Tem uma polêmica também com relação ao alongamento. Se alongar vai diminuir a força muscular? Não, é importante isso, né? Pensando em devolver a estrutura à condição inicial dela. Então, alongamento, a alimentação, né? Muito importante. Você ter uma alimentação adequada para a prática de cada esporte. Você precisa de energia para correr, né? Eu quero secar. Sim, você vai secar, mas você precisa de energia para você não consumir fontes erradas no seu corpo. Isso é muito importante. Controle do peso, também é importante. Eu corro para perder peso. Acho que essa estratégia vai depender de como você está na balança, né? Se você está com um peso muito elevado, eu sempre recomendo aos meus pacientes, antes de você começar a praticar corrida, primeiro você vai tentar fazer uma dieta, perder com outro tipo de aeróbico. Depois você vai colocando a corrida, porque ela queima bastante sim, mas se você estiver pesado, seu joelho não vai aguentar. Seu joelho, seu quadril, sua coluna, os intervalos que a gente falou e estratégia. Eu acho que basicamente esse é o checklist básico que você tem que ter para correr e ter longevidade. Para não ter que procurar médico, mas sentiu a dor, gente, vai procurar. Procura, a gente orienta e você volta a correr. Né? A ideia é que você corra. É isso. Se você gosta de correr, vai correr. É saudável, né? Sim, super correr saudável, é saudável, é só correr de uma forma correta mesmo, porque aí, se não correr de uma forma correta, acaba ficando não saudável para outras partes do corpo ali, né? Exatamente. A gente tem que ter um olhar, assim, muito individualizado. Cada pessoa tem suas peculiaridades. Essa coisa de assim, falei com um amigo, vi ali. Não é bem assim. Você tem que ter essas coisas na cabeça para você praticar o seu esporte, mas é bom, às vezes, estar mais perto de alguém que te oriente, né? Procura um médico quando vê a necessidade, ele vai te orientar. E aí você vai ter longevidade no seu esporte. E tem aquela questão de nem toda atividade física ser para você no momento, né? Exato. Você estava falando, uma pessoa que está acima do peso. Mas eu quero correr. Calma. Talvez agora para você não seja o ideal. Vamos fazer uma outra coisa, depois você emagrecendo. Exatamente. Né? Introduzimos voltando naquilo que eu te falei, né? Se preparar para correr, né? Não usar aquilo como às vezes por um preparo, e muitas vezes é isso daí, a pessoa tá mais pesadinha e tal, e ela quer correr e às vezes não dá naquele momento, mas vamos trabalhar por isso. Vira até uma meta, né? Quando a gente tem objetivos, metas, a gente vai atrás de alguma coisa, tem motivação, né? Para fazer. Fica o checklist então para você, viu, gente? Agora, doutor Marcos, como que a gente pode te encontrar? Como que as pessoas podem tirar mais dúvidas com você sobre esse assunto? Tem Instagram, site, como que funciona? Então, estamos nas redes sociais, Dr. Marcos, _Cortellazzo. Acho que é uma forma de nos encontrar e estamos no consultório. É isso. Tá bom? Deixa uma mensagem, então, pro pessoal que tá querendo correr, tá querendo se exercitar. Ou para aquela galera que tá com um problema no joelho e não sabe o que fazer. Tem que procurar um médico, o importante é isso. Eu acho fantástico cada um ter os seus objetivos, ter as suas metas. Para a maioria das pessoas é possível, né? Mas você precisa se preparar. E se você tiver algum problema, não hesite em procurar um médico. Acho que os personagens também hoje são muito parceiros, eles indicam, né? Eles veem essa necessidade para você continuar evoluindo naquilo que você gosta de fazer. Às vezes a dor vai ser uma motivação contrária, né? Você, às vezes é aquela desculpa que precisava dar uma paradinha. Aí se você para, toda aquela energia que você estava canalizando para o esporte, às vezes ela vai se dissipando, você se preenche com outros objetivos e aquilo se perde. Então não deixe isso se perder. Tem uma dor, tem um desconforto, que vê que está ali, procura um profissional que ele vai te ajudar, ele vai te orientar e, pelo contrário, você vai fazer o esporte com mais qualidade e mais satisfação. É isso que importa. Tá ficar saudável em todas as partes. É isso aí. Vamos pôr todo mundo para correr, né? Todo mundo para correr e de joelho saudável, tá, gente? Por favor. Vai no consultório que a gente põe para correr. É isso. Ó, muito obrigada, de verdade. Foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua especialidade. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, ainda mais com esse crescimento, né, de pessoas correndo, muitas competições, enfim. E obrigada e volta, tá bom? Fica aqui o convite. Muito obrigado, foi um prazer. Gente, segue lá o Dr. Marcos, também segue a gente nas redes sociais, @carasbrasil, @carastv. A gente vai continuar aqui trazendo muita informação pra você sobre saúde e bem-estar. E se tiver sentindo dor no joelho, procura o médico, tá bom? Não deixa passar não. E vamos correr. É isso aí, todo mundo correndo. Tchau, gente. Tchau, gente.